Nós estudamos até agora o tecido nervoso. Nós vimos a constituição anatômica do tecido nervoso, distribuído ou dividido entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Nós vimos que a célula principal responsável pela percepção ou transmissão do impulso é o neurônio. O neurônio ele tem uma constituição morfológica específica, com um pericário, um único axônio, podendo apresentar um ou até vários dendritos. Lembrando, os dendritos normalmente eles têm uma natureza mais sensitiva, eles são mais receptores, eles recebem a informação para gerar o que nós conhecemos como potencial graduado. O potencial graduado ou conjunto de potencial graduado pode desencadear o que nós vimos como potencial de ação. Ainda, os neurônios eles podem ser classificados como multipolares, bipolares, pseudonipolares. Isso do ponto de vista morfológico. Do ponto de vista funcional, nós teremos os neurônios sensitivos e motores, dependendo da sua natureza. Lembrando, no sistema nervoso periférico, os nervos, eles compreendem normalmente a junção de centenas, de milhares de neurônios que partem do sistema nervoso central. Neste caso, é comum que nós observemos nervos que apresentam neurônios motores ou neurônios sensitivos, ou nervos, juntamente com seus gânglios associados, que possuem uma natureza mais mista, apresentam fibras nervosas, sensitivas e motoras. Vale a pena ressaltar que, da mesma forma que no sistema nervoso central a presença do corpo celular é característico como constituinte da substância cinzenta e os prolongamentos axonais da substância branca, no gânglio, essa localização, esse tipo de configuração histológica também acontece. Por quê? Os gânglios normalmente representam um ponto de conexão entre o primeiro neurônio, que partiu do sistema nervoso central, e faz uma conexão dentro do gânglio com o segundo neurônio que chega até o órgão efetor. Isso é comum para neurônios que pertencem ao sistema nervoso autônomo, ou seja, que faz parte do sistema nervoso simpático ou parasimpático, um conjunto de duas fibras nervosas, de dois neurônios, efetivamente, que se conectam para chegar ou mediar um tipo de resposta. Lembrando também que um neurônio ele não precisa especificamente fazer conexão com um único outro neurônio. Normalmente os neurônios eles recebem conexões de diversos outros tipos de neurônios. O conjunto de estímulos faz o que nós chamamos de somação, que vai gerar o que nós vimos como impulso graduado. Esse potencial graduado, o impulso graduado, que é uma resposta do neurônio que está recebendo o estímulo frente a estímulos excitatórios ou inibitórios, vai fazer com que ele possa responder ou não a esse estímulo que ele está recebendo. Se ele conseguir ultrapassar o que nós chamamos de limiar ali de membrana, de potencial de repouso, vai fazer com que um potencial de ação seja gerado. Esse potencial de ação, ele vai percorrer todo o axônio. Ao final desse axônio, ele vai permitir o influxo de cálcio. O cálcio vai permitir com que as vesículas se fundam, as vesículas que contêm os neurotransmissores, se fundam entre si e também com a membrana plasmática desse axônio terminal e faça a exocitose desses neurotransmissores. Deste modo, um neurônio ele consegue atuar, seja de maneira sensitiva ou motora. Mas como nós discutimos também, é necessário que o neurônio, dentro do tecido nervoso, ele pertença a uma rede mais complexa de interação. O sistema nervoso é extremamente complexo. Não é como um tecido conjuntivo, que é até mais simples, né? Você possui fibras, possui células dispersas. Essas células, elas têm conexão química entre elas, elas respondem umas às outras, mas elas possuem funções, às vezes, de natureza até independente. Dentro do sistema nervoso central, ou no sistema nervoso como um todo, a presença de tecido conjuntivo, principalmente no central, não é tão abundante, é mínimo. Normalmente, a composição da massa encefálica ela é constituída por um conjunto estromal de tecido nervoso propriamente, que é produzido pelas próprias células que pertencem ao tecido nervoso. Neste caso, nós encontramos uma abundância de células acessórias que fazem parte do tecido nervoso. Dentre elas, ou o conjunto delas, nós chamamos de células da glia ou células da neuróglia.
um conjunto de células específicas, cada uma com sua função específica, que vai auxiliar na manutenção, na preservação do neurônio, a manutenção do tecido nervoso e o seu funcionamento fisiológico correto. Hoje, nós temos inúmeras doenças, inúmeros distúrbios que estão relacionados principalmente com problemas na função ou na constituição histológica de fibras nervosas, como principalmente de células da glia. Por exemplo, nós temos dentro do tecido nervoso uma célula chamada de micróglia. É uma célula pequena, bem ramificada, cuja principal função da micróglia é realizar a fagocitose de partículas estranhas que acabam se dispersando ali por entre o tecido nervoso. Essas partículas estranhas não obrigatoriamente precisa ser uma bactéria, um vírus ou coisa do tipo. No entanto, a morte celular, seja de qualquer tipo, de próprio neurônio ou de outras células da glia, vai fazer com que resquícios citoplasmáticos acabem sendo gerados ou depositados naquela região. Neste caso, a micróglia, que funciona como se fosse um macrófago que nós encontramos nos tecidos conjuntivos, vai e realiza a fagocitose daquela partícula. Um outro tipo de célula da neuróglia, muito conhecido, o astrócito. Nós temos dois tipos. O astrócito, que é chamado de fibroso, e o astrócito conhecido como protoplasmático. Qual que é a diferença entre eles? A morfologia. O astrócito fibroso, normalmente ele possui prolongamentos mais longos, porém menos numerosos. Enquanto o astrócito protoplasmático, ele possui prolongamentos bem curtos, no entanto bem ramificados e muito numerosos. Neste caso, o astrócito ele é o principal responsável pela manutenção do equilíbrio, da nutrição dos neurônios. Por quê? O astrócito ele sempre vai estar associado a um vaso sanguíneo e a uma célula nervosa. Ele forma o que nós chamamos de pés vasculares. A associação do astrócito à vasculatura permite com que os nutrientes e até mesmo a oxigenação, outras partículas presentes no sangue possam ser dispersas ou trazidas ali para dentro do tecido nervoso, visto que a dispersão de nutrientes e partículas de dentro do vaso sanguíneo para o sistema nervoso propriamente é bem dificultado por causa da barreira vascular que nós conhecemos como barreira hematoencefálica. Os astrócitos são os principais responsáveis por regularem a permeabilidade dos capilares sanguíneos dentro do sistema nervoso central. Além de micróglia, de astrócito, nós temos também, dentro do sistema nervoso central, uma célula conhecida como oligodendrócito. O oligodendrócito ele é responsável pela produção de bainha de mielina ao longo de axônios de neurônios que estão situados apenas no sistema nervoso central. Esses oligodendrócitos emitem prolongamento citoplasmático que se enrola ao longo da fibra nervosa, produzindo a bainha de mielina que nós conhecemos. Da mesma forma, fora do sistema nervoso central, dentro dos gânglios, por exemplo, nós vamos encontrar uma outra célula que tem função semelhante, que é chamada de célula de Schwann. A célula de Schwann também é responsável pela produção de bainha de mielina. No entanto, ela não está localizada no sistema nervoso central, apenas no sistema nervoso periférico. Outra célula da glia, muito conhecida também, forma um conjunto conhecido como células ependimárias. As células ependimárias, elas estão presentes tanto nos ventrículos cerebrais, porque elas auxiliam na formação do líquor e ainda na circulação desse líquor. Por quê? Além de estar presente nos ventrículos, essas células também fazem todo o revestimento do canal central da medula espinhal, por onde o líquor, também conhecido como líquido cefalorraquidiano, circula. Desta forma, estas células ependimárias que estão revestindo, que possuem especialização de superfície, que são cílios, ajudam na movimentação e também na adesão de qualquer tipo de partícula que exista ali. Mas, naturalmente, elas permitem com que o líquido cefalorraquidiano flua por entre os ventrículos e por entre as meninges e propriamente ali dentro do canal central da medula espinhal.